Boa noite, estamos começando o programa Opinião desta segunda-feira, dia 16 de junho. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui na TV Pantanal, canal 22. Você que estava assistindo o programa do Pop até agora, seja muito bem-vindo a partir de agora ao programa Opinião. Aqui comigo o professor Haroldo Arruda Júnior. Boa noite, Igor. Boa noite, professor. Como é que foi o final de semana? Ótimo, graças a Deus, ótimo, maravilhoso. Assistiu muitos jogos da Copa? Pouquinho. É? Um pouquinho. Alguma surpresa aí ou não? Não, surpresa nenhuma. Eu pratiquei mais o meu hobby no final de semana, que eu era modelismo, que eu gosto bastante, até mais. Não nenhum avião. Graças a Deus, não. Até mais que o futebol. Tudo bem. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, o Antero. Antero, pai de barro, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, professor Haroldo. Amém, quer ver? Professor Lorenberg. Não, final de semana e início de semana é preocupante, né? Porque depois que a gente assistiu aquele show da Holanda contra a Espanha. Depois que a gente assistiu a Itália jogar um grande futebol, revelando aquele que eu acredito vai ser o melhor jogador de meio de campo da Copa, que é o Pirlo. Joga muito o meio de campo da Itália. E depois que a Alemanha meteu 4 no time de Portugal, no time do melhor do mundo, eu acho que o Brasil tem chance, joga em casa, é um dos favoritos, mas já pintaram aí adversários fortíssimos, concorrentes fortíssimos nessa disputa. E para mim, desde muito tempo, eu venho dizendo, desde antes da Copa das Confederações, que a final vai ser Brasil e Alemanha. E a Alemanha fez um futebol de encher os olhos. Concordo plenamente. Você pulou a Argentina, você não acha que a Argentina fez um bom futebol? Não acho. A Argentina, o treinador facilita a vida nossa, porque põe um jogador parado lá para o Messi precisa de mobilidade ali, para ele carregar a bola e tabelar. Ele conseguiu fazer poucas jogadas de criatividade, hein? De criatividade, ele colocou o Agüero. E o Agüero é o nosso Fred, né? Ele se oferece lá para os marcadores. E a Argentina precisaria de um ataque com maior mobilidade. Agora, o problema da Argentina não está do meio para frente, o problema da Argentina está do meio para trás. Professor Lorenberg, boa noite. Tudo bem no final de semana? Boa noite, Igor. Passei bem no final de semana, né? Muito bem. Boa noite, Haroldo. Boa noite, senador Antero. Boa noite, telespectador. Tudo bem, a gente começa já o programa de hoje chamando uma matéria de uma reunião do Partido Socialista Brasileiro, PSB, falando sobre as tratativas para as eleições deste ano. Vamos acompanhar. O PSB decidiu brigar por uma vaga majoritária no grupo da oposição. O partido indicou a deputada estadual Luciane Bezerra como pré-candidata a suplente do senador Jaime Campos ou a vice na chapa do pré-candidato a governador Pedro Tax. Eu acho que é legítimo para o PSB, que participou desde o início da caminhada do senador Pedro Tax, lá em 2010, onde ele se consagrou-se vitorioso, essa demanda. Agora, o espaço do PSB é legítimo. Nós queremos sim participar da majoritária, até porque nós temos o prefeito Mauro Mendes, que é da maior cidade do estado de Mato Grosso, e é importante, com certeza, ter esse respaldo do PSB na majoritária. Luciane entra na disputa com o presidente licenciado da AproSoja, Carlos Fávaro, do PP, o mais cotado para assumir a vice. Nacionalmente, o PSB tem como pré-candidato à presidência o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. A vice deve ser Marina Silva. E a Marina, ela tem esse carisma de todo um trabalho que ela vem fazendo durante toda a sua carreira política. Com certeza, isso vai trazer benefícios na alavancar o nome do Eduardo, que isso ainda não aparece nas pesquisas. No último encontro, além das majoritárias, os pré-candidatos discutiram as eleições proporcionais para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Eu acredito que deva sair umas 3 frentes de coligação na proporcional, na questão estadual, e 2 na questão de federal. É o que está se cogitando com mais forte. Tem também a intenção de se fazer o chapão, deve fechar esse pacote, deve sair os alinhamentos e vai saber quem é quem na busca aí do mandato na Assembleia e, consequentemente, na Câmara Federal. Os nomes dos pré-candidatos devem ser definidos numa reunião nesta segunda-feira do grupo da oposição e confirmados na convenção partidária prevista para o dia 27 deste mês. Quero começar com o professor Lorenberg. Professor, hoje pela manhã, falando sobre esse assunto, eu perguntei para o senhor o que estava mais fácil aí, o PSB indicar o cargo de vice na chapa do senador Pedro Tax ou indicar a suplência na pré-candidatura para fazer chapa com Jaime Campos. O que está, na opinião do senhor, mais plausível para acontecer com o PSB, já que deseja agora uma vaga na majoritária? Pois é, Igor,
E eu respondi de que para o grupo que dá sustentação à candidatura do Pedro Táxi e para o próprio DEM e PSB, a opção melhor, na minha concepção, é o PSB oferecer a primeira suplência para o senador o contrário, Jaime Campos. O Jaime oferecer a primeira suplência para o PSB. Exatamente. Então, por que isso, Igor? Porque vai vender uma imagem boa do grupo e que o grupo não está dividido. Porque se aquela divergência que não acabou entre o PSB e o DEM ainda permanece. E todos nós sabemos que uma divergência, que uma divisão durante a campanha é muito pior do que uma possível candidatura de alguém ou na majoritária ou na proporcional. É muito pior, porque essas divergências podem levar para a questão de pedir votos daqui, pedir votos dali, aquela chamada chapa branca. Não faz parte da aliança, mas alguém pede voto para outra chapa. Isso é muito comum na política eleitoral brasileira. E é exatamente isso que deve se evitar. Qualquer coligação, qualquer aliança deve evitar exatamente essa divisão durante a campanha eleitoral. E vir, por exemplo, vamos imaginar a possibilidade da Luciane Bezerra sair na primeira suplência do senador Jaime Campos. Isso vende uma outra imagem para o eleitor, dá a garantia, ou entre aspas, em tese, melhor dizendo, em tese, dá a garantia de que o grupo está coeso, o grupo está unido. Quando, na verdade, essa é uma discussão antiga, Haroldo, muito antiga, porque sempre se discutiu, dentro do grupo que dá sustentação à candidatura do Pedro Táxi, quem seria o candidato a vice, quem seria o candidato a senador. E sempre esteve 3 ou 4 partidos disputando uma dessas duas vagas. E sempre esteve o PSB, o PPS, o PSDB, muito embora o PPS sempre disse que abriu mão de uma possível indicação do nome e a candidatura a vice, quando na verdade é blefe. Quando na verdade os partidos e as grandes lideranças de cada um desses partidos joga muito para a plateia, ou seja, faz de conta que você não está pleiteando a vaga, não está brigando pela vaga, mas qualquer abertura você entra com um nome, é exatamente para você ganhar mais poder de barganha política dentro da coligação. Professor, o senhor disse que com relação à imagem, né, com relação à imagem, é positiva a colocação, a posição da suplência do senador Jaime Campos por parte da Luciane Bezerra, né? Exatamente. Mas, sob o ponto de vista do eleitor, essa imagem não é mais positiva se ela sair, por exemplo, na majoritária como vice de Pedro Táxi, por 2 motivos. Primeiro, por ela ser do Nortão e arrastar uma série de votos do Nortão, e segundo, por ela ser mulher no atual cenário nacional? Sem dúvida, Haroldo, mas aí não se descarta nenhuma vez de que a candidatura a vice deveria ser da Baixada Cuiabana. Isso não é impossível. No ponto de vista da geografia político-eleitoral, é inconcebível um nome na candidatura a vice, sendo que tanto o senador Jaime Campos quanto o Pedro Táxi é da Baixada Cuiabana. Então é inconcebível e não pega bem para o interior um nome de candidato a vice que não seja do interior, ou seja, do sul, sudeste do estado ou do nortão. Provavelmente aí com muito mais força. Se eu fosse um assessor do grupo, eu sugeriria, sem nenhuma dúvida, do sul ou do sudeste. Vamos imaginar, Haroldo, vamos imaginar mesmo a hipótese de que a ala governista vai sair com 2 candidatos a governador, que isso está presente em todas as discussões. Eu acho isso uma bobagem, mas há quem defenda essa possibilidade. Imaginemos também a possibilidade do sul e sudeste estar apostando em uma dessas candidaturas da ala governista. É uma maneira de você fechar a região. É uma maneira de você impedir que essa região dê votos em grande quantidade para essa candidatura governista. Uma das duas. Por exemplo, falou-se, eu não acredito nessa possibilidade, falou-se que o Hélito Fagundes poderia formar aí uma terceira via, não saindo à candidatura ao Senado, mas sim ao governo do Estado. Todos nós sabemos que o Hélito Fagundes é fortíssimo na região de Rondonópolis, na região sudeste do Estado. Sem falar que, eu sempre digo isso, que
Rondonópolis hoje é o Poxoréu dos anos 50. Por que o Poxoréu dos anos 50? Poxoréu é que dominava nos anos 50, até o início dos anos 60, aquela região toda a região do aspecto político eleitoral. Hoje é Rondonópolis. Todos nós sabemos da força política que existe em Rondonópolis e que tem o domínio daquela região toda. É preciso, Haroldo, numa campanha eleitoral, um jogo político eleitoral, funciona muito bem a questão do xadrez ou do jogo de baralho. Você tem que pensar muito bem nas jogadas que você vai fazer. Questão de estratégia, né? Se você não pensar nessas estratégias, você corre o risco de queimar uma bela candidatura. Antero, o que você acha mais possível aí nesse cenário dentro da oposição? O PSB indicar a suplência ou indicar a vice? Olha, eu acho que as duas possibilidades existem. Primeiro porque o nome da deputada é um bom nome, né? Ela atende a questão de gênero, atende a questão mulher e atende uma questão seguinte, que ela faz política numa cidade muito difícil de fazer política, que é Juara, e faz política como adversária do Riva, o que agrada o eleitor. Ela se elegeu em Juara contra o Riva. Então é evidente que ela tem valores importantes. Mas pode ser também candidata à suplência do Jaime. Eu concordo com o raciocínio do professor. Se eu fosse o Jaime, eu estaria muitíssimo interessado em tê-la como suplente. Porque ela consolida mais a chapa como suplente do Jaime do que como vice. Porque existe na política o risco da cristianização. Foi uma candidatura do Cristiano Machado, né, que foi pelo PSD, pelo velho PSD, não é isso, professor? Isso, exatamente. Que acabou sendo cristianizado. E aí passou a usar na política esse termo cristianização. Que seria o quê? O Jaime, candidato a senador, tem uma coligação, mas uma parte dos partidos da coligação não apoiam o candidato a senador Jaime Campos. A pior coisa na política é isso. É você sair para a rua tendo que cuidar das suas costas. Você tem que sair para a rua com a tranquilidade de que o seu time aqui está jogando junto. Então, eu por isso concordo com a tese do professor. E existem 3 nomes sendo discutidos para vice. Eu diria até 3 nomes bons. Estou me referindo aqui à questão do Pedro Taques. A própria deputada Luciana Bezerra. O outro, Carlos Fávaro, que é o favorito, sem dúvida nenhuma, do PP. E o outro nome, que é fortíssimo e atende aí essa questão da região sul do estado, que é do Sacchetti. Porque Sacchetti é ex-prefeito de Rondonópolis, ex-prefeito bem avaliado em Rondonópolis, e tem uma forte inserção no agronegócio também. O agronegócio também apoia a candidatura do Sacchetti. Então, o agronegócio apoia 3 nomes. Ou o Sacchetti, ou o Carlos Fávaro, ou o Roland Trentini, que é um nome extraordinário e experimentado na política. Eu conheço o Roland Trentini, ex-prefeito de Alto Garças, só que o Roland tem uma dificuldade. Como ele é do DEM, e como já está confirmado que o Jaime Campos vai ser o candidato a senador, é evidente que vai ser muito difícil o Roland Trentini ser... O DEM ocupar 2 vagas na majoritária. Ocupar 2 vagas na majoritária. Exatamente. Quer dizer, essa possibilidade é difícil. Remota. Agora, eu vejo com grande chance o PSB de colocar a vice por causa do fator Eduardo Campos. Qual que é o fator Eduardo Campos? O Jaime Campos é do DEM, que é coligado com Aécio Neves. O Mauro Mendes, prefeito da capital, é do PSB, tem a força política da capital. E o Eduardo Campos não tem ninguém na chapa majoritária. Para pedir voto para ele. Então, acho difícil ficar um palanque presidencial importante, como é o do Eduardo Campos, sem uma representatividade. Então, para mim, não será surpresa se a deputada Luciane for vice, como não será surpresa se ela for suplente. Acho que ela consolida mais a aliança na condição de suplente. Muito bem, vou chamar rapidamente o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com o programa Opinião. Não saia daí, voltamos em instantes.